Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. É sempre um prazer poder estar aqui com você. Enfim, o assunto que tomou conta do noticiário na data de ontem foi a tal conversa vazada entre Guilherme Boulos e o Datena. Eu aguardei um pouco para poder falar sobre esse tema, até porque eu queria mais informações. Eu queria ver se haveria uma manifestação do Boulos, do Datena, para que eu pudesse dar a informação completa. Afinal, a mídia já está brigando muito para ser a primeira sempre a dar notícia. Ou não, eu quero trazer ela completa para você. Primeiro ponto, o Boulos se manifestou. E é interessante a gente fazer um contexto de tudo isso. E veio logo depois de uma matéria que a própria Veja tinha publicado sobre a relação de Boulos com o PT. Mostra que o PT está ficando cada vez mais isolado e, inclusive, as pessoas fortes que hoje, influenciadores, que estão alinhados ao PT, aos poucos vão se descolando. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Inclusive, teve manifestação do Nicolas Ferreira também sobre esse assunto. Nesse vídeo ainda também, eu vou falar com você sobre uma verdadeira bomba que foi publicada em dois meios de comunicação em especial, no Terra Brasil Notícias e na Jovem Pan. Pois é, o senador Marcos Duval afirmou categoricamente que tem provas que a minuta de intervenção federal que o Lula fez por causa dos atentados do dia 8 de janeiro já estava pronta há 3 dias antes. Se isso ficar confirmado, não há como o Lula não responder por crime e não ser empichado. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e tem outros temas também que a gente vai tentar aqui, se o tempo nos permitir. Seja muito bem-vindo, eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político, e é sempre uma honra poder estar dialogando com você, começando o dia no nosso primeiro editorial, falando um pouquinho sobre política. Bora lá, que eu sei que você quer saber sobre isso, e se não é inscrito, inscreva-se no canal, é bastante importante pra gente, tá? Vamos lá. Antes da gente começar a entrar no assunto do Boulos, da conversa vazada entre Boulos e Datena, a gente tem que fazer um paralelo, porque coincidentemente uma notícia foi publicada na Veja. E essa aqui compensa ser feita análise porque foi um dia antes dessa conversa vazada. Revista Veja. O título é o seguinte: Confio na palavra do Lula. Não serei traído pelo PT. Diz Guilherme Boulos sobre a eleição para a prefeitura. Então, aqui na matéria, a Veja deixa bem claro que, embora esteja deputado federal, é só um salto político maior para o que Boulos quer. Na verdade, o interesse dele não é ser deputado federal, então, de certa forma, os quase 1 milhão de votos que ele recebeu foram votos queimados, porque sequer vai ter uma complementação, um mandato completo, porque o interesse dele é a prefeitura. Espero que ele continue como deputado e não consiga lograr êxito como prefeito, que eu acho que São Paulo, a cidade, não merece isso. Mas, o que a matéria aqui fala? Fala que esse é o desejo de Boulos. E lá atrás, em 2022, o Boulos deixou de concorrer a governador do estado, e abriu mão para Haddad, em troca de que o PT o apoiasse agora para o pleito municipal. Ele quer a Prefeitura de São Paulo. Porque a Prefeitura de São Paulo, por ser a maior metrópole do Brasil, ela traz uma projeção gigante para lançá-lo como governador ou presidente. Porque hoje, o nome mais forte para fazer a substituição de Lula é Boulos, e ele sabe disso. E ele está de olho nisso, no cargo de presidente da República. Seria uma tragédia famigerada ao Brasil. Sobre a conversa ontem, a Folha de São Paulo postou, o Poder 360, Metrópolis, enfim, todas as mídias postaram essa matéria. O Poder 360 colocou o seguinte: Datena fala em chapa com Boulos em São Paulo e tem que peitar o Lula. E o Estadão também postou a conversa completa aqui falando que o José Datena se apresentou, que o Datena, perdão, se apresentou como um possível nome para ser vice. Na prática, para quem assistiu o vídeo, eu não vou colocar porque circulou amplamente ontem, o Datena quase que implorou para ser vice do Boulos.
Isso é muito, muito estranho. Se você for parar para considerar o Datena, que tem um salário altíssimo dentro do programa de TV dele, o Datena que vai sair dali e quer ser vice para entrar no meio político e se tornar alguém assim, quase que apagado, porque o vice, a não ser que ele conte com o impeachment, ele é quase apagado. Exemplo aí, o Alckmin. O Alckmin. Então, assim, a gente realmente não entende os motivos do Datena quase ter implorado nessa reunião aí, que houve diálogo aí entre os dois, mais Datena falou do que Boulos sobre a importância do Datena ser o vice. Boulos se manifestou, vamos entender aqui. Boulos escreveu o seguinte no seu Twitter: neste sábado, Datena, o craque Neto e eu nos encontramos com outros amigos corintianos. A meu convite para um jantar no Campo Limpo. Uma conversa informal sobre futebol e política. Lamento profundamente que alguém tenha vazado uma conversa privada na tentativa de criar polêmica. E criou. Uma coisa que chamou a atenção aqui foram as falas do Datena. Falou para Boulos que ele tinha que peitar o PT e que o PT vai anular o Boulos porque o Haddad é o nome que o PT apoia, porque Haddad é submisso ao PT, e que o Lula sabe que Boulos ganharia um protagonismo. E o Boulos é do PSOL. E ele não quer tirar esse protagonismo, porque a Prefeitura de São Paulo pode sim dar a presidência na mão do Boulos. Outro ponto que a gente tem que chamar a atenção aqui também é a postura do Datena, que é quase uma incógnita. Porque na política você tem que entender que não dá para você ser morno. Na política ou você é quente ou você é frio. Ou você não está nem aí com política e não se aproxima dela, onde você é frio, ou você é quente. Você assume uma bandeira, assume um lado e defende aquela bandeira. Desde 2018, quando Jair Messias Bolsonaro entrou na política, ele demonstrou isso. Ou você é quente ou é morno. Ou você é quente ou é frio. Não dá para ser morno. E ou você é da direita ou você é da esquerda e assume uma postura e um protagonismo nisso, para poder conseguir uma vitória nesse porte. Boulos é representante maciço da extrema esquerda. Datena apresenta um programa jornalístico que combate o crime, o que não condiz com ele estar nessa extrema esquerda, que eu, particularmente, nunca vi um líder de esquerda tecer críticas contra criminosos e bandidos. Vocês já viram isso? Um líder de esquerda tecer críticas contra os traficantes ou tecer críticas contra aquele que rouba ali? Você não vê. E no programa do Datena, ele é o do tipo que fala bandido bom é bandido morto. É a sua fala. Então, assim, não condiz. Há um descolamento aqui que não se encaixa. Então, nessa conversa entre Datena e Boulos, o que apareceu de bom aqui? O desespero de Datena, que é um fim totalmente e unicamente eleitoral, ao ponto de chegar a se alinhar com Boulos, ligado ao MST. Será que o cidadão paulista vai topar alguém que tem um escudo por trás dele, o MST? Esse é o primeiro ponto. Então a gente viu o desespero da Datena. Segundo, a gente viu que se essa conversa aconteceu é porque sinais já tinham sido dados. E realmente Boulos treme de medo da traição do PT. O Nicolas Ferreira se manifestou, e eu concordo em número, gênero e grau com a manifestação do Nicolas Ferreira, que foi publicada no próprio estado de Minas. Nicolas sobre conselho de Datena. Nem Boulos quer se associar ao Lula. Datena sugeriu que Boulos formasse uma chapa para concorrer à Prefeitura de São Paulo, peitando um candidato do próprio PT. E realmente foi isso que aconteceu. E eu concordo com o Nicolas que efetivamente há uma tentativa de descolar do PT e o PT não vê o Boulos com bons olhos. Ele sabe que o Boulos é incontrolável do ponto de vista político pelo PT. Boulos não é como o Haddad, que tem até um apelido carinhoso aí de poste, né? Não é assim. Na verdade, o Boulos é incontrolável e o PT sabe disso. Então, provavelmente, o PT, se não tiver um nome compatível, ele apoia o Boulos, assim como fez com o Lira. Agora, se ele tiver um nome compatível, como por exemplo o Haddad, sem chance. Lembrando que há tempos
o paulista não topa mais um governo de extrema esquerda, totalmente de esquerda. A última experiência foi o Haddad, que se consolidou como um dos piores prefeitos do estado, do município de São Paulo. Vamos lá, outra matéria importante agora. Terra Brasil Notícias. Grave, senador afirma que Lula já tinha minuta de intervenção pronta 3 dias antes de vandalismo no 8 de janeiro. Jovem Pan. Marcos Duval afirma que Lula sabia dos atos do dia 8 de janeiro e recebeu minuta da intervenção federal. O senador Marcos Duval, do Podemos, declarou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tinha conhecimento sobre os atos de 8 de janeiro e havia preparado o pedido de intervenção federal 2 dias antes dos prédios públicos serem depredados por manifestantes. Tá? Então ele deu uma entrevista no jornal Na Roda, tá? É uma espécie de roda viva da Jovem Pan, onde ele proferiu aqui essas acusações e falou que tem prova disso. Primeiro ponto, existia um pedido de um advogado que a mídia não quis reverberar, que fosse apresentado o IP da máquina em que o pedido foi redigido. Porque Lula estava em Araraquara no dia. Como poderia esse pedido ter sido redigido em outro lugar? E, geralmente, quando você redige um documento, e para quem não sabe, o IP é um número que fica gravado de cada computador. É como se fosse o CPF de cada computador, tá? Quando ele navega nas redes. E quando você cria um documento digital, esse documento deixa um rastro. Dá para você descobrir quando e onde esse documento foi digitado a partir do IP da máquina. Então, se for constatado e se o Marcos Duval realmente tem provas disso, e vamos lembrar que esse assunto de falar que tem provas está dando dor de cabeça pro governo Lula, porque o Kim Kataguiri falou que tinha prova de que a BIM tinha mandado informações pro Flávio Dino. O Flávio Dino debochou e ironizou, e o Kim Kataguiri apresentou na mídia. O que reverberou, inclusive o jornal Metrópolis falou sobre isso. Já o Marcos Duval agora fala que tem muito mais provas. E ele espera a CPI. E o Pacheco está enrolando. Nós vamos falar sobre isso aqui num próximo vídeo. Esse já bateu 13 minutos aqui. Eu não quero me estender muito. Nós vamos falar no próximo vídeo. Mas a chance do Marcos Duval apresentar essa documentação na CPI é gigantesca. E isso aí vai abalar a estrutura do governo. Marcos Duval já disse que foi ameaçado de morte, né? Por mais de 2 vezes. Então, assim, a gente vai estar acompanhando tudo isso que está acontecendo. A gente sabe que a política é um mundo sujo. A gente sabe que a política é um mundo cruel. E se isso tudo ficar comprovado, a vida de Marcos Duval, vocês sabem muito bem que está em risco. Eu ia encerrar, mas eu vou aproveitar mais um minutinho e vou trazer só mais uma matéria aqui para vocês. Quero mostrar para vocês que o governo Lula já não tem mais a estrutura e o poder que ele tinha antes. Dá uma olhada aqui. O Joel Pinheiro, que foi um ferrenho apoiador de Lula, tecendo críticas à atuação do governo. Nossa, na semana passada a gente viu o tamanho da margem que foi dada, né? Com os comentários do Lula totalmente gratuitos, desnecessários ali, primeiro querendo vingança do Moro, usando a expressão lá, depois ainda falando em armação. Criou-se um barulho e um verdadeiro tiro no pé ali para o Lula, do qual ele realmente não precisava. A gente tem problemas acontecendo também, que não são só falas desastradas do Lula. A gente tem, por exemplo, eu tenho certeza que o Bolsonaro vai pisar nisso, o aumento de invasões de terras pelo Brasil. Aumento de invasões em diversos estados, a gente teve São Paulo, a gente teve Bahia, teve Goiás, diversos estados, e até agora sem, aí é uma falta de fala, né? Sem a manifestação do presidente da República para tentar minimamente botar ordem. Isso alimenta aquele fantasma, um fantasma de uma direita meio extrema, mas que ela vê confirmado, de que não, voltou o PT, agora o campo vai pegar fogo. Para muita gente, esse discurso de crítica e de medo com relação ao governo PT vai fazer todo sentido. Eu tenho certeza que o Bolsonaro vai explorar isso também. Sem falar da bateção de cabeça, talvez tenha diminuído um pouco agora, mas de forma alguma acabou, a bateção de cabeça econômica, né? Que a gente tem o Lula discutindo com o Roberto Campos Neto, inicialmente até acusando, querendo que o Banco Central baixe juros na canetada, tem o governo querendo revisar
ou até cancelar a privatização de estatais, coisa que o Congresso já deu todas as mostras que não vai acontecer, mas mesmo assim parece que o governo insiste. Então acho que o governo, sim, dá muita margem de abertura a críticas, que eu tenho certeza que o Bolsonaro vai tentar explorar. Nossa. Enfim, discordo de um ponto aqui com o Joel, que ele falou que é mais a extrema-direita que acredita que o campo vai pegar fogo com o PT e o MST. Não, isso aí é qualquer cidadão racional, não precisa nem ser de direita. Sabe, afinal, os números não mentem, tá, Joel? Você vê aí que em um mês foi mais do que toda a gestão Bolsonaro. Então, todo um ano de gestão Bolsonaro. Então, isso aí não é questão de ser direita extrema ou não. Isso é uma questão de ter um pouquinho de coerência. E outro ponto, por que eu quis trazer essa fala do Joel Pinheiro? Para lembrar vocês que se já está tendo uma vinculação à MST do Lula, e de Boulos, então? Que está aventurando aí como possível prefeito de São Paulo. É isso que eu quero que o cidadão paulista pense na hora de votar, tá certo? Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Desculpa ter estendido um pouquinho. Sempre um prazer poder estar aqui com você. E espero que seu dia seja repleto de bênçãos, com muita coisa boa acontecendo na sua vida. Grande abraço.